Porque é isso, a questão aqui é quebrar a maldição, certo? Ok. O meu irmão, ele morreu afogado numa represa, na represa do Marcelo, que a gente tem aqui em Sumaré. E assim, até então, a gente atentava como um fato. Meu irmão, ele desde pequeno, ele tinha problema com água, ele adorava água, ele não podia ver uma pocinha d'água que ele tava pulando dentro, né? E minha mãe alertou ele por diversas vezes que ele chegava em casa, principalmente com o sapato molhado, porque ele tinha medo de machucar o pé no fundo da represa. Tinha medo, mas não tinha vergonha, né? E foi onde aconteceu que eles passaram o trator e abriu uma vala onde ele sabia que dava pé para ele atravessar de um lado ao outro da represa. Ele não sabia nadar. E ele estava com mais 2 amigos, que um era magrinho, o outro usava lente de contato, porque o óculos era muito pesado, deformava o nariz, então não puderam fazer nada, não tiveram como fazer nada. E minha mãe, naquele dia, ela teve visões, ela via o meu irmão com um corte numa mesa daqui até embaixo, né? E não entendia o porquê. Quando foi 4 horas da tarde, o meu tio foi buscar para que ela pudesse reconhecer o corpo do meu irmão, e foi a cena que ela viu, né? A cena que ela tinha visto o dia todo. E depois disso, aconteceram muitas coisas, né? Eu atentei contra a minha própria vida, eu tenho depressão desde pequena, eu sofro muito com dores. Minha mãe conta que eu não falava, eu acordava no meio da noite, assim, eu colocava a mãozinha na cabeça, assim, e chorava, sabe? Sem falar, e eu já me queixava de dor, até que um dia ela falou pro pediatra, ela tem dor de cabeça. O pediatra falou, mas criança não tem dor de cabeça. Minha mãe falou, como não tem dor de cabeça? Uma criança, entendeu? Ela tem cabeça, porque ela não pode ter dor de cabeça? Aí até minha mãe ficou muito brava por conta disso. Eu fui crescendo, aí quando eu tava com base de 7, 8 anos, que foi mais ou menos quando meu pai faleceu, que ele faleceu no dia 9 de abril, quando foi no dia 25, eu fiz 8, e eu comecei a fazer tratamento na Unicamp, aí lá eles viram você do avesso, né? Tirei pressão do olho o dia todo, fiquei lá, fiz terapia em grupo. Deixa eu botar o microfone de mim. Sim. Tu pode falar tranquilo. Você me falar baixo, né? Não tem problema. Ok. Isso. Aí assim, eu fiz terapia em grupo, as coisas foram acontecendo, fiz tomografia e foi tirando. Ah, não é isso, não é aquilo outro, ninguém sabia o que eu tinha, entendeu? Até que um dia a médica falou assim, ela tem bicho de porco na cabeça. Minha mãe saiu desesperada, assim, dentro da Unicamp. Porque tinha uma pessoa na família que tinha tirado o bicho do porco da cabeça, e ela acompanhou todo o processo, ela sabia o quanto era difícil. E não, eu não tinha bicho de porco na cabeça, entendeu? Eu não tinha nada, assim. Aí, pelo menos assim, nada que aparecesse nos exames. Até hoje, eu tenho dores, eu fui diagnosticada com fibromialgia, o nível já é o 19, que é o maior estágio da fibromialgia. E fora os outros problemas que eu tenho por conta de lesões, joelho, coluna. E assim, o medo que a gente tem, né? Porque depois disso que aconteceu com o meu pai, foi o meu irmão, né? Que é o descendente. O meu irmão mais velho, ele alcoólatra, ele sofreu um acidente. Quem viu o carro falou que a pessoa não sobreviveu, deu perca total. Ele foi salvo, ele escapou da morte ali, ele teve só uma trinca na bacia para a gravidade do acidente. Aí quando eu casei, que eu casei em 2003, ele bebeu muito e também ficou perdido. Aí a minha sobrinha nervosa começou
discutir com ele, porque viu ele lá, todo jogado, deitado, sujo na área, e ela queria que ele fosse tomar um banho, não queria muito dele. E falou que ia jogar todas as cervejas, porque sobrou muito, então a minha mãe colocou um pouco na geladeira lá, na geladeira aqui, então ficou lá. Aí minha sobrinha falou que ia abrir todas as garrafas e ia jogar na pia. E ela foi passar, tinha uma muretinha, no que ela passou, bateu o fundo de uma garrafa vazia, essa garrafa estourou e voou um caco perto dele. Ele levantou, totalmente transtornado, mas a intenção dele era de pegar a minha sobrinha. Aí nisso, a minha sobrinha só conseguiu fazer assim, fechar a porta e passar a chave. No que ela virou a chave, meu irmão começou a socar, era de vidro, né? Aí começou a socar, foi socando. Por onde ela foi passando, ele foi esmurrando. Ele entortou a janela, ele quebrou vários vidros, ele fez um corte muito grande, ele teve uma perda de sangue muito grande. Também, aí ele só parou de socar porque por conta da perda de sangue ter sido muita, né? Ele perdeu as forças, ele desmaiou. Nisso a minha sobrinha com o meu sobrinho fugiram de casa, foram buscar abrigo na casa de um coleguinha. A sorte que eu falo assim, o meu irmão, ele é abençoado, porque ele tem uma sogra que ela não é sogra, ela é mãe, entendeu? Porque a minha mãe, ela não pode ver sangue. Minha mãe vê sangue, ela desmaia e pronto, não tem o que ela fazer, não é assim maldade dela, ela não pode ver sangue. E essa sogra do meu irmão, ela ficou o tempo todo conversando com as enfermeiras para que cuidasse bem dele, que ele era um homem de família, que ele nunca tinha deixado faltar nada em casa. E cada rompante de memória que ele tinha, que ele se via todo ensanguentado e via a minha sobrinha, ele achava que ele tinha matado a minha sobrinha. E ele tinha aquela dor no coração muito grande, eu vou morrer, e eu vou morrer, ele não conseguia respirar, eu vou morrer. Então assim, dentro de algumas... tinha lapsos, né, de memória. Nesses lapsos ele tinha esses desespero e essa dor no peito muito forte, aonde ele dizia que ele ia morrer, porque na cabeça ele via como se ele tivesse matado. Sim, porque a intenção era essa. Você entendeu? Aí foi quando ele foi pra casa, no dia seguinte minha mãe foi lá, e eu falo assim que a família do meu irmão também a minha sobrinha abraçava, papito, te amo, meu sobrinho. E eles cresceram, sabe, apoiaram ele, e ele chegou pra minha mãe e falou, ó, se você me ver com um copo de cerveja na mão, você pode chamar a camisa de força e me internar, porque eu nunca mais vou beber. E realmente, de 2003 pra cá, ele nunca mais bebeu. Hoje o vício dele é a Coca-Cola, só, que é o que ele toma, que ele não tem outro vício, assim. E a gente, assim, o meu filho, ele foi diagnosticado com hiperatividade e ele se autoagride, entendeu? Ele se bate a cabeça no sofá, ele vem correndo, ele tromba com a parede, entendeu? E é uma coisa que no começo, quando eu comecei a tratar ele com a neuro, ela suspeitava que ele tivesse autismo por conta desse comportamento dele. Aí foi feito os exames, foi feito um acompanhamento psicológico, tudo, e foi onde ela falou, não, ele não é um autista, ele realmente é hiperativo, só que ele não tem déficit de atenção. Então assim, ele é uma criança que ele consegue prestar atenção em 10, 20 coisas ao mesmo tempo. Então assim, ele, além dele ser ativo, ele tem a atenção dele, tudo dispersa, tudo chama atenção, tudo ele faz. E a gente, assim, tem muito medo do que esse homem falou, né? Que ele falou que ele ia levar as pessoas. Sim. Que ele ia levar essas pessoas embora. E eu quase fui por várias vezes, entendeu? Eu falo assim que ninguém quis, nem no céu nem no inferno, mandaram de volta. Entendeu? Até que quando eu engravidei, eu mudei totalmente meu comportamento, porque eu falo que a partir dali Deus me deu uma vida para eu cuidar, e eu amo incondicionalmente meu filho. Eu jamais teria coragem de fazer qualquer coisa contra mim ou contra qualquer outra pessoa que possa levar ele ao sofrimento. Entendeu? Então a gente tem muito medo mesmo. Porque eu já
fui em outros lugares e diz que persegue por 7 gerações, né? Ele ainda é a 3ª geração do meu pai. Mas o que a gente falou, não falou corretamente. Então, aí Uma foi por isso... maldição de uma forma direta. Essa maldição, tu terminou? Sim. Terminou? Então, o que acontece? Primeiro, ninguém te disse que o teu pai era doente mental, que não podia trabalhar com a espiritualidade? Ninguém avisou isso. Não. João, ele tem na família problemas mentais. Ele não é o primeiro, né, Amadinha? Não. Ele não é o primeiro. Então, se tem a genética, a maldição, é a doença do teu pai. O teu pai jamais, pessoas com esquizofrenia, com mania de perseguição, essas doenças que acho que é e não pode trabalhar a espiritualidade. O que ele tem o que ele tinha de maldição é a doença mental da família. Sim. Teve a doença mental e o que aconteceu? Ninguém observou que a doença mental dele, ele jamais poderia trabalhar com a espiritualidade, porque a doença mental abre um canal negativo, que entra espíritos negativos, né? Tanto é que o teu irmão já tinha essa tendência psicológica meio perigosa. Sim. Tentou matar, porque também abriu o canal negativo da raiva do teu tio era mandão, se achava o melhor. Ele tinha já essa doença herdada da família. O que é que ele fez? Tentou matar a pessoa que impediu dele a continuar com essas doenças, com essa fraqueza mental. Sim. Então, a maldição, ela não é direta genética. A maldição de vocês são as doenças mentais da família. E esse ser que se dizia... Que se dizia porque se você tem doenças mentais, você não tem estrutura emocional, automaticamente, vai ter aberturas para o negativo. Tanto o seu tio... meu pai. Meus tios também tiveram problema com bebida. E todos eles não eram bem equilibradinhos. Não. Me desculpe, porque todo mundo tem. Vocês têm na genética doenças mentais. Isso vem já desde lá atrás, né? Então, o que vocês têm de herança são as doenças e os problemas psíquicos. Mas psíquico mesmo de neura, viu? Neura de perseguição. Meu pai desenvolveu muito isso. Isto, neura de querer matar. Quer dizer, eles tinham esses processos tão negativos que eram realimentados por espíritos. Tanto é, senão você já tinha morrido. Porque você tentou suicídio, mas você, por ser filha, já caiu mais para o lado da sua mãe. E essas doenças, filhinha, não são doenças espirituais, são doenças orgânicas. Sim. E tu sabe que quem tenta o suicídio já tem um grande problema que tem que ser tratado. Não, eu faço tratamento. Isso mesmo. Eu tenho acompanhamento do psiquiatra, eu faço então, quer dizer, medicação. nós temos que analisar 2 pontos. Confirmado? Confirmado o pai dela e irmão, que são problemas psíquicos, neuróticos de doença? Recolheu? Então tá, depois eu falo com o senhor. Que até o seu filho que morreu tinha problemas? Sim. Tinha taras? Tinha neuras? Sim. Quando seu pai estava incorporado, ele disse algum nome, alguma coisa? O nome dele, quem ele era?
Ah, isso daí é minha mãe que sabe, porque quem deu de frente com ele, assim, tinha outros, né? Meu pai era assim, quando ele tava virado, ele tinha um chapeuzinho de feltro escuro, aí assim, que ele já saía com aquela energia pesada de quem já ia fazer alguma coisa errada. Então ele já colocava aquele chapéuzinho escuro, ele já chegou a quebrar a barra americana, porque o cara olhou torto pra ele, entendeu? É que teu pai era problema. Ninguém notou que teu pai tinha problema mental? Sim, a minha mãe correu com ele a vida toda. Minha mãe, ela acompanhava ele, só que o que acontecia? Ele tomava os medicamentos, só que ele também fazia uso de bebida alcoólica. Ah, então anulava. Então, você vamos entendeu? dizer... Além de anular, ainda tinha tu vê que não era, que piorava, né? Ele tomava isso numa religião que ele ia? Ele frequentava uma religião? Não. Toda vez que ele tentou ir, que ele tentou frequentar, ele via alguma coisa, ele achava que não estava certo, que na cabeça dele aquilo não batia. Então ele não ia mais, entendeu? Aí ele tinha ido lá, ele abriu aquele portal, ele começou a desenvolver, que não sei o quê, e do nada ele simplesmente parava, saía e não ia mais. Daí quando eu digo para vocês, se você tem algum problema, vá a um psiquiatra e se trate. Porque uma pessoa que tem essas deficiências não tem a sensibilidade, não tem o equilíbrio e não tem um canal positivo suficiente para se proteger. É o caso do seu pai, é o caso do seu irmão. Então nós temos que separar dois pontos. Sim. Ele deveria ter sido tratado só como doente mental. Me desculpe. Como os outros parentes deles também tinham umas neuras bem doentias. Quer dizer, não é uma coisa derivada do pai. O pai herdou os pontos doentios da família, que o teu irmão também, tanto é que quando deixa ele contrariado, incomodado, ele bebia e já queria matar. Quer dizer, não é uma coisa... isso foi um fato isolado que sim, mas aconteceu, né querida? Foi um fato isolado. Tanto é que uma hora que ele viu o amor da família, a família positiva abraçou ele, ele se arrependeu e voltou atrás. Nunca mais. Mas não deixou de mostrar os problemas dele. É genético, não é espiritual. Ah, tá. Não é espiritual, é diferente. Porque quem que estava nele, Rosa? No pai? Não foi a genética. Tá, mas ele tinha doenças genéticas. Então não tinha ninguém incorporado no pai? Ele negativamente, alguém se realimentou nele. Pois é, então, quem que era? Mas tinha alguém. Tinha, mas não era genético, não era uma maldição de família. Ah, não era um ancestral? Não, era, vamos dizer, o teu pai é doente. Sim. Um sistema de todo aquele processo que eu não gostaria de deixar o teu pai tão negativo. Negativo, mandão, autossuficiente, melhor que todo mundo. Bom, com essa neura de família, ele trepidava negativamente. O que realimenta o negativo? Algo negativo. Não vai vir uma coisa boa realimentar uma mente doentia? Mas então, nesse caso, realmente existiu esse espírito que se aproveitou dessa fraqueza dele. Da fraqueza, não, pior da fraqueza, sim. Das neuras dele. Fraqueza é um modo de dizer, né? Que ele tinha, de certa forma, esse portal dele, ele estava aberto mas ele também, que quisesse vir. Ele queria fugir da doença buscando espiritualidade. Ó. Confirmando. Ele queria fugir da doença buscando espiritualidade. Ele não queria admitir que ele tinha um problema. Ele nunca quis admitir. Nunca. Tanto é que ele nunca tratou da forma correta. Ele não queria, então ele procurava. Ele tem um canal como a maioria das pessoas tem, porque todo mundo é paranormal, mas não a ponto de se deixar fazer a ponto. Não, é outra coisa. Se tu tem um canal, tu só puxa o negativo se você tiver índole negativa. Sim. Ele, além de ter esse pinguinho de negativismo,
Ele tinha genética doente. Posso contar uma coisa? Pode, amadinha. A minha mãe esteve num lugar com ele e eram caboclos que tomavam conta desse centro. Porque minha mãe, quando ela ficou sabendo que ele estava doente, que ela... Todo lugar que falasse pra minha mãe assim, se levar o Duílio em tal lugar, ele vai melhorar, Sim. e lá eles vão curar ele, entendeu? E a minha mãe fazia de tudo para que realmente ele melhorasse. Ela dedicou, tem gente da família até critica, diz que ela não cuidou porque ela nunca pagou, não tinha dinheiro para pagar uma consulta com um médico particular. Ela levou nas redes aonde ela tinha condições de tratar, que foi PUC, Unicamp. Mas nossa, são Você entendeu? médicos muito bons. Então,